E você me traz um computador com acesso à internet. A gente ficou 5 minutos aqui antes de começar, com o Manzoli tentando fazer conexão no Wi-Fi. Um debate elevado não deveria ter acesso a recursos digitais. É impressionante como que um simples notebook consegue destruir 2000 anos de tradição da Santa Igreja, né? Acho que a gente vai ter que canonizar o São Notebook. Vamos supor que realmente o notebook tá fazendo toda a diferença no debate e é só por isso que o Ariel tá passando vergonha aqui. Eu acho que a coisa mais curiosa desse debate todo é que, até agora, o Lucas não respondeu o meu argumento de Levítico 10:16, em que é necessário realmente comer a carne do sacrifício para tomar comunhão nele. Não é um detalhe que a gente pode passar por cima. Ele tenta fugir desse tema, citando outras passagens, citando vários padres da igreja, fazendo 1000 questionamentos, mas não respondeu ainda como que você comunga com o sacrifício de Cristo. Como que não comungar da sua carne não contraria o que nosso Senhor disse em Mateus 5, de que ele veio cumprir a lei. Se isso aqui cai, já era. E os primeiros cristãos tinham muito cuidado em realmente mostrar como o judaísmo chega à sua plenitude em Jesus Cristo. Se a gente não tem isso, se a gente não tem esse cuidado, nós voltamos a cair no mesmo erro lá de trás e damos espaço para os fiéis judaizantes, essas heresias que têm aparecido aí a todo momento. Depois, ele voltou aos mesmos argumentos de Santo Inácio de Antioquia e não me disse ainda por que ele não usa esses outros termos alegóricos de carne para usar como critério para separar aqueles que realmente são cristãos daqueles que são hereges. Irineu, ele não só diz que é a carne de Jesus Cristo, ele diz que quem não crê nisso é herege, que esse é o critério. Ele diz, vou repetir aqui para todo mundo ver, os hereges se abstêm da Eucaristia e da oração porque não confessam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. E da mesma forma que ele me perguntou, algum católico diria isso? Eu te pergunto, você diria isso? A propósito, já chegamos aqui na última fala do Manzoli, ele não defendeu em momento algum a posição dele de presença espiritual. Ele só atacou a católica. Então eu queria, inclusive, fazer um apelo aos protestantes de que defendam a sua visão, porque a gente está há décadas com os protestantes atacando a posição católica, mas sem defender a própria. Agora que começam a aparecer apologistas para realmente fazer questionamentos para os protestantes. Depois, sobre Hebreus 10, eu te respondi, nós não achamos que tem outro sacrifício. A igreja nunca disse que é outro sacrifício. O que a igreja diz é que a Santa Missa, a Santa Ceia, torna presente o sacrifício de Cristo hoje. Eu te dei o argumento do pão e do vinho que abrem o espaço e o tempo, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho. Essa sim é uma abertura superior. Da mesma forma que de Moisés para Jesus há uma diferença infinita, temos uma diferença infinita do maná e da abertura do Mar Vermelho para a Santa Missa e para a Eucaristia. É algo muito mais elevado. É o próprio Deus que se entrega. Também perguntou se tem algum padre da igreja que responde aos pagãos dizendo que não é canibalismo. Nós temos uma obra inteira de Justino, que é a Apologia, para rebater essa acusação. Então não é um trecho, é um livro inteiro de Justino respondendo essa acusação de canibalismo. E outra, era uma acusação que era feita para todo o grupo de cristãos, não para um indivíduo, como você trouxe um exemplo aqui. Também perguntou para mim por que eu parei de usar o argumento da dúvida de Gelásio. Bem, porque eu trouxe a Bíblia, alguns textos dos padres da igreja e meu caderno, enquanto que o Manzoli está aqui com um computador. Ele deu uma risada aqui, mas isso você pediu para a gente fazer um debate mais elevado. Um debate de 10 minutos para cada um. E você me traz um computador com acesso à internet. A gente ficou 5 minutos aqui antes de começar com o Manzoli tentando fazer conexão no Wi-Fi. Um debate elevado não deveria ter acesso a recursos digitais. É um debate entre eu e você. Não pesquisar rapidinho ali para ver o que você vai responder para cada acusação minha. Isso é uma coisa muito séria, de nível de debate. Sobre outra coisa que eu queria trazer é Agostinho, que ele citou no início. Ele disse, como você responde as coisas de Agostinho? Pois bem, vamos voltar para Santo Agostinho e trazer algumas falas dele. E a fala mais forte de Agostinho, ele diz no comentário ao Salmo 98. Inclusive, eu queria que os protestantes gostam, né, no geral, assim, alguns protestantes, de Santo Agostinho. Eu queria recomendar que vocês lessem os comentários aos Salmos de Santo Agostinho, que é um alimento para a nossa vida espiritual e que traz muitos argumentos católicos. Olha só o que ele diz no comentário ao Salmo 98. Ninguém come essa carne sem antes tê-la adorado, falando da Eucaristia. Pecaríamos se não adorássemos. Então Agostinho diz que a gente tem que adorar a Eucaristia, adorar aquele pão. Não pode ser pão, tem que ser o corpo de Cristo, porque Agostinho não era idólatra. Ele queria que a gente adorasse a Eucaristia.
Outra fala de Agostinho é no comentário ao Salmo 33. Ele diz aqui: Cristo foi carregado em suas próprias mãos quando disse: este é o meu corpo. Isso é até algo curioso, né? Que Agostinho ele fala isso quando ele está comentando dentro do Salmo 33, ele faz uma referência a 1 Samuel 21, quando Davi se finge de louco. E na versão que Agostinho tinha, está escrito lá que Davi se segurava com as próprias mãos. Então, enfim, uma forma de tradução ou outro manuscrito que a gente não tem. Ele diz: isso é uma profecia do que aconteceria na última ceia, em que Jesus ele pega o pão na sua mão e agora ele está carregando a si mesmo, depois que ele diz: isto é o meu corpo. Outras citações de Agostinho, no seu sermão 227, ele diz: este pão que vedes no altar é o corpo de Cristo. E na cidade de Deus, Cristo é tanto sacerdote quanto a própria vítima. Então, sempre que ele fala alguma coisa, como esses textos que você trouxe aqui dele, ou é em oposição ao canibalismo, coisa que nós fazemos até hoje, que a gente diz que a gente não tem a destruição do corpo de Cristo, é o que nosso Senhor também explicou lá em João 6, e eu faço até essa ponte para a gente entrar na Escritura, como você pediu, e que em João 6, nosso Senhor diz no final daquele episódio, que a carne de nada vale, o Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. Quando ele diz isso, ele está refutando o que aqueles judeus entenderam de que seria um canibalismo. E Santo Agostinho mesmo diz que Jesus, quando fala isso, eles entendem que ele vai cortar em vários pedacinhos a sua carne. E ele diz: não é pela propriedade da carne que vocês vão ter a vida eterna, mas é pelo Espírito Santo que vivifica. Isso que eu estou te dizendo aqui, Teodoro de Mopsuete traz, explicando o que é o sentido dessa frase, né, desse versículo, que é o versículo 63 de João 6. Outras interpretações desse versículo dizendo: não, é porque não era a carne de Jesus, era algo simbólico. Não tem nenhum padre da igreja fazendo essa interpretação. O que nós temos é deles dizendo que é o Espírito Santo que vai fazer essa propriedade da salvação. Não é a carne, a proteína de Jesus que vai fazer com que a gente tenha a vida eterna. E sobre essa passagem eu queria trazer, né, Jesus começa a dizer que ele é o pão vivo descido do céu, que Moisés não deu o pão dos céus, porque ele, que é Deus, é que vai dar o verdadeiro pão dos céus. E ele fala que esse pão que ele vai dar é a minha carne para a vida do mundo. E eles ficam bem escandalizados, né? E ele vai dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira bebida, meu sangue é verdadeira. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Ele vai repetindo várias vezes. Ele não está fazendo só uma analogia, ele repete várias vezes que a carne dele é comida. Os discípulos também não entendem. Vários deles abandonam Jesus. E Jesus pergunta, então, para os seus apóstolos, ele diz o seguinte: vós também quereis ir embora? No versículo 67. Simão Pedro respondeu. Repara, Simão Pedro não responde: não, Senhor, a gente entendeu que você está fazendo uma analogia com a fé. São Pedro não fala isso. O que São Pedro diz é: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Veja, Pedro não está aqui dizendo que entendeu o que Jesus falou. Ele diz: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu creio em ti. Então vamos continuar. E mais à frente o que acontece é a última ceia. E só depois os apóstolos vão entender que isso aqui é a Eucaristia. Não tem como dizer que eles entenderam o que Jesus estava falando aqui, porque eles entendiam errado tudo o tempo inteiro. Inclusive não entenderam que Jesus ia morrer e ressuscitar, que é uma coisa simples, né, pra gente hoje. Da mesma forma eles não entenderam aqui. Mas depois entendem, conforme eles mesmos vão meditando no seu coração essas coisas e recebem o Espírito Santo em Pentecostes. Jesus ele deixa que vários discípulos vai embora quando ele fala isso. E repara, tem outras passagens em que as pessoas entendem errado o que Jesus diz e ele corrige. Por exemplo, no diálogo com Nicodemos, em João 3, o que nosso Senhor diz ele vem aqui e diz: como pode, versículo 4 de João 3, Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Entrará uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? E nosso Senhor responde explicando: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Inclusive, esse nascer da água é o sacramento do batismo. Então você pergunta, por que o sacramento do batismo e os outros sacramentos são simbólicos e o da Eucaristia não? Porque Jesus falou. Aqui ele acabou de mostrar que o sacramento do batismo é simbólico, e ele nunca disse que a água é ele, ou que a água é o Espírito Santo.
E no da Eucaristia ele repete reiteradamente que aquele pão é o corpo de Cristo. Da mesma forma, a samaritana, ele não responde diretamente, como fez com Nicodemos, que entendia de teologia, mas ele vai brincando com ela e saindo do literal para o espiritual. É o contrário de João 6. João 6 começa espiritual e termina físico. Por isso, o pão que Jesus nos dá na Eucaristia é o seu corpo. Eu queria que você defendesse a sua posição, em vez de só atacar também. Bom, eu lamento que o nível do debate estava tão elevado, né? Até ele baixar o nível falando no notebook. Eu confesso que eu já sabia que ele fosse dizer isso, porque quando ele sentisse que está sendo destruído nos argumentos, ele ia apelar desse jeito, né? Já era bastante previsível, na verdade, né? Deve estar bastante desesperado mesmo. E é lamentável mesmo que queira lacrar para fazer cortezinho no Instagram, ao invés de continuar mantendo o nível alto do debate, né? Inclusive, ele trouxe um monte de folhinha ali, né? Vocês não estão vendo, claro, mas você poderia até mostrar para o público as folhinhas que você está trazendo, né? E lendo o tempo todo. Sendo que eu fui na Bíblia Online uma única vez aqui, né? Eu só abri a internet para ver um texto que ele citou, até porque quase não citou nada de Bíblia mesmo, né? Então, nem precisei checar mais nada além disso, e o resto só com o meu esboço e com aquilo que eu estou comentando, né? Então, realmente é impressionante. Agora, vamos considerar como se realmente, não, vamos supor que realmente o notebook está fazendo toda a diferença no debate, e é só por isso que o Ariel está passando vergonha aqui. É impressionante como que um simples notebook consegue destruir 2000 anos de tradição da Santa Igreja, né? Eu acho que a gente vai ter que canonizar o São Notebook. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. Bom, ele comentou, é necessário comer a carne de Cristo para ter comunhão com ele, e ele não defendeu em momento nenhum a posição protestante, só atacou a católica. Eu fiz literalmente isso logo no começo do debate. O primeiro, acho que foi o primeiro, né? O primeiro, o segundo texto. Ah, não, foi o primeiro. O primeiro argumento que eu citei 7, você comentou 2 no máximo. E o primeiro foi logo falando o porquê que a comunhão com Cristo é espiritual, fazendo um paralelo lá em 1 Coríntios 10, do versículo 20. E é interessante que ele não refutou nada disso e ainda diz que eu não estou comentando do texto. É uma coisa surreal mesmo, né? Enfim, aí depois ele disse que tem um livro inteiro de Justino rebatendo a acusação de canibalismo. Gente, meu Deus, volta o debate, incrível. Toda hora ele tenta colocar palavras, torcer aquilo que eu disse, tenta criar espantalho. Quando foi que eu disse que os cristãos não eram acusados de canibalismo? O que eu disse é que os judeus também sofriam a mesma acusação, mesmo sem crer na Eucaristia. Ou seja, eu falei que a acusação de canibalismo não era decorrente da Eucaristia em si. Então, ele que mostre esse tal livro de Justino aí que ele está falando, que a acusação de canibalismo decorre da crença dele na Eucaristia, que isso ele não mostrou de forma nenhuma e só distorce minhas palavras, né? De forma bastante triste. Aí ele disse que não tem nenhum livro... eu não sei nem se ele falou isso mesmo, eu acho que ele falou, né? Porque eu fiquei atordoado dele ter dito isso. Ele falou que nenhum pai da igreja interpreta João 6 simbolicamente. Eu tenho literalmente o arquivo aqui com umas 200 citações patrísticas, mas eu vou fazer melhor. Eu vou citar um Papa infalível, o São Papa Pio II, que no século XV ele disse o seguinte: em João não se ordena beber sacramentalmente, mas sim beber espiritualmente. Preste atenção ao que o Senhor diz. Quem come e bebe, estas são palavras do presente, não do futuro. Inclusive, o argumento que eu dei, você não respondeu. Portanto, na época em que o Senhor falou dessa maneira, havia aqueles que se alimentavam e bebiam dele. O Senhor ainda não havia aparecido, nem o sacramento havia sido instituído. Como então eles comiam e bebiam de Cristo, senão espiritualmente, pela fé e pelo amor, crendo nele e praticando suas obras? Pois o discurso do Senhor era figurativo, assim como ele disse à mulher samaritana. Ele disse isso lá na carta 130 contra os boêmios, né? E o contexto é mais interessante ainda, porque ele estava dizendo isso justamente porque os católicos estavam sendo acusados de uma coisa que você até agora não defendeu nesse debate, que é o fato deles não comungarem com as 2 espécies, comungarem só com o pão. E aí o Papa, os russitas usavam João 6 para falar, não, tem que comungar com as 2 espécies. Aí o que o Papa faz? Ele cria um livro, né, essa carta aí dele, né, na verdade, onde ele diz que esse capítulo nem mesmo era eucarístico. Então ele não precisava lidar com essa objeção que os russitas faziam. Inclusive o cardeal Caetano, ele fala exata e rigorosamente a mesma coisa que o Papa Pio aqui diz, né? Então é curioso, é muito curioso isso, né? Deixa eu ver o que mais. Ele falou do isto é o meu corpo, né? Já tinha explicado isso, mas vamos lá para João 16, 25. Olha que interessante, ele vai dizer o seguinte: embora eu tenha falado por meio de figuras, é Jesus falando isso, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Mas espera aí, eles não dizem que Jesus não podia estar falando por meio de figuras na última ceia? Ele está aqui explicitamente falando que ele diz por meio de figuras. Aí depois, lá no verso 29, vai dizer o seguinte: isso já é depois da ceia, né? Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente.
e não por figuras. Ou seja, eles reconhecem que até então ele estava falando por meio de figuras. E mesmo assim, né, eles acham que não, Jesus não podia estar usando figura em relação à Eucaristia. Aliás, nesse mesmo contexto, Jesus vai chamar de fruto da videira, mesmo após a consagração. Deixa eu só tomar 14 segundos, tá? Não vai dar tempo. Pois eles digam que beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, ele já estava consagrado e mesmo assim continua sendo o fruto da videira. E eu só peço para Ariel que a gente possa manter o nível alto, porque eu não gostaria de falar as coisas que eu falei. Ok. E né, que a gente possa manter o nível.